Bom, então, todos nós sabemos que desde os finais dos anos 90 se assistiu no nosso país a uma considerável proliferação de atividades de promoção de cultura científica, muitas delas ao abrigo aqui da Agência Ciência Viva, muitas delas dirigidas a jovens e protagonizadas por investigadores no quadro das suas próprias instituições de investigação. Então, um exemplo dessas atividades é a chamada ocupação científica dos jovens nas férias, e é sobre esses estágios que eu gostaria de falar hoje aqui, tomando como referência ou dando a conhecer as experiências que têm vindo a ser desenvolvidas no quadro do CIES, do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do ISCTE e o EL. Temos aqui um cartaz desta nossa atividade. Em termos genéricos, estes estágios pressupõem que se dê a oportunidade a um número necessariamente reduzido de jovens estudantes do ensino secundário para trabalhar durante alguns dias numa instituição científica. Então, há aqui duas características-chave. Uma, por um lado, a ideia de proporcionar a estes jovens uma aprendizagem contextualizada, baseada no manuseamento de instrumentos científicos, no contacto direto com situações de investigação em laboratório, mas, por outro lado, também a ideia de proporcionar isto através de um contacto direto e tendencialmente informal com os investigadores. Quando se analisa o número de estágios oferecidos a nível nacional, verifica-se claramente que poucas destas experiências têm sido desenvolvidas na área das ciências sociais. Claro está que nós podemos dizer que as ciências sociais tendem a ficar um pouco à margem daquilo que que é entendido como as ciências nos quadros culturais e institucionais prevalecentes, e desse ponto de vista não será de estranhar que os cientistas sociais se mantenham um pouco mais afastados na adesão a este tipo de programas. Mas haverá aqui também que considerar um outro problema que foi justamente por nós enfrentado quando no CIES, no ano 2000, decidimos avançar com a oferta destes estágios. A questão era, será que nós conseguimos nas ciências sociais abordar as ciências sociais exatamente usando as mesmas metodologias de ensino experimental das ciências, quando nós não temos laboratórios, quando nós não somos propriamente uma ciência experimental, mas, por outro lado, não deixamos de ter instrumentos técnicos, não deixamos de ter instrumentos de investigação, de seguir procedimentos de caráter científico que podem ser, de algum modo, vivenciados, experimentados. Quando nos confrontamos com esta questão, observámos alguns estágios que já eram realizados noutras áreas científicas e confrontámos-nos com 3 modalidades possíveis para os concretizar. Então, um deles era envolver os estudantes em atividades que estão realmente em curso nos centros de investigação, pedindo aos alunos que acompanhem as atividades do dia-a-dia dos investigadores e que os ajudem em algumas tarefas, nomeadamente as mais simples. Esta é a ideia mais próxima, o modelo mais próximo de ser um aprendiz, efetivamente. Mas, na prática, isto levanta alguns problemas, já que não é fácil compatibilizar os timings dos projetos e os timings dos estágios, as competências técnicas, os requerimentos técnicos dos projetos e as competências que os estagiários têm. Mas, por outro lado, também porque se levanta o problema, mais do ponto de vista educativo, o receio de acabar por proporcionar aos jovens uma experiência da qual é mais difícil eles retirarem um sentido claro, ou que acaba por ser aborrecida, porque é ali focada em 2 ou 3 procedimentos que podem não ser assim tão estimulantes. Enfim, este é um dos dilemas de mostrar a ciência tal qual ela se faz. Outra estratégia mais comum passa por convidar os alunos a realizar um conjunto de experiências científicas mais avulsas que visam demonstrar propositadamente certos fenómenos, ou teorias ou procedimentos, usando materiais estrategicamente escolhidos para suscitar as aprendizagens que se julguem mais relevantes. E que podem, esses materiais, ter até um maior grau de espetacularidade e podem até não ter relação nenhuma com os projetos efetivamente em curso nas unidades. É um modelo mais próximo da escola, é muitas vezes usado nos dias de portas abertas, por exemplo, e é bastante flexível no que toca ao número de alunos, ou às pessoas que podem tutelar estas atividades, ou até aos sítios onde elas se desenvolvem. Finalmente, pode-se também sugerir aos alunos que desenvolvam um mini projeto de investigação, mais ou menos definido à partida. Isto é, de algum modo, também uma situação simulada, de aprendizagem simulada, mas pode permitir uma compreensão de todos os passos da pesquisa científica, mesmo que seja um projeto necessariamente rápido.
Como é que então nós temos organizado as 2 semanas de estágio no CIES? Temos tentado acabar por conjugar estas 3 abordagens. Então, num primeiro dia apresenta-se globalmente o centro, o seu espaço, alguns dos seus investigadores, e os alunos têm a oportunidade de nos perguntar tudo o que quiserem, o que fazemos, como fazemos, o que é que fazemos fora do trabalho, enfim. São eles que decidem o que é que querem perguntar. Depois, nos 4 dias seguintes, temos equipas, em geral equipas de 2 jovens investigadores, estudantes de mestrado, doutoramento, pós-docs, que ficam responsáveis por dinamizar as sessões de trabalho com os estagiários. Então, em cada dia, leva-se os alunos a experimentar na prática algum dos procedimentos mais habituais da investigação em Sociologia. Por exemplo, podem ir fazer observação etnográfica para um café, para uma rua de Lisboa, quer dizer que têm que construir guiões de observação, fazer registros, retirar conclusões e, no final, discutir o método, etc. O mesmo para a construção de perguntas num inquérito, a realização de entrevistas, a análise de bases de dados, a análise de documentos, de vídeos, enfim, metodologias que nós costumamos usar. Em geral, os materiais propostos para estas atividades são feitos propositadamente para este fim, mas procura-se sempre que eles decorram de projetos efetivamente em curso ou recém-terminados. Por exemplo, se é para analisar entrevistas ou se é para bases de dados, dá-se aos alunos apenas algumas variáveis para análise ou alguns excertos selecionados de entrevistas para tornar o processo mais simples, mais ilustrativo, mais focado, mas sendo estes materiais retirados de projetos em concreto, projetos reais, isso acaba por favorecer no final a discussão dos resultados efetivamente atingidos pelos investigadores e dos problemas que eles efetivamente enfrentaram. Para organizar estas sessões, o Gabinete de Comunicação e Planeamento do nosso centro começa por convocar todos os investigadores que estejam interessados em colaborar, ou seja, que sintam algum entusiasmo nesta partilha de saberes. E depois, em conjunto, tenta-se encontrar projetos que, imaginamos nós, possam ter temas mais apelativos para os jovens, sobre os quais eles possam ter mais curiosidade, que lhes sejam mais próximos, ou projetos cujos temas permitam desmistificar alguns dos preconceitos mais comuns na nossa sociedade. Tenta-se também que as equipas que vão tutelar estas atividades tenham, por um lado, um elemento já com mais experiências nestas recepções e, por outro, um mais estreante. Integrar os estreantes é uma forma de ir tendo no centro cada vez mais gente que se senta à vontade neste papel. E tanto mais que, ano após ano, eles depois acabam por ir repetindo esta experiência. Mas ter só estreantes acaba por poder ser um problema, porque, não raras vezes, a primeira tendência dos investigadores é fazer uma palestra, fazer uma apresentação meramente discursiva dos seus projetos, e não é isso que se pretende. Este tipo de apresentação tem acabado, então, por ter repercussões nos próprios jovens investigadores que são envolvidos. Por exemplo, o reforço do sentido de pertença à instituição ou à sua profissão, um maior interconhecimento entre pares e alguma troca de experiências, inclusive experiências de investigação neste ambiente mais informal, e ainda, obviamente, a reflexão que tudo isto proporciona acerca das suas próprias práticas, das suas competências, das suas concepções acerca do que é a ciência e acerca da responsabilidade social do cientista. Finalmente, na segunda semana, os estagiários são chamados a escolher um tema do seu agrado, para desenvolverem uma mini pesquisa, em geral em grupo, e são tendência a grupos de 6 elementos. São acompanhados por 2 tutores, mas a ideia é que desenvolvam o trabalho com grande grau de autonomia, procurando que eles apliquem aqui as competências que foram desenvolvendo na primeira semana. E no último dia fazem uma apresentação formal dos resultados, no encontro em que participam vários investigadores do centro, inclusive os mais velhos. E aqui a ideia é que os alunos sintam na pele o que é participar no encontro científico e ver as suas pesquisas sujeitas ao escrutínio dos especialistas, já que isso também é uma parte importante do trabalho dos cientistas. Então, para terminar, já que o nosso tempo é sempre curto, gostaria então de salientar 2 aspectos principais. Por um lado, a ideia de que é possível, em todas as áreas científicas, perspectivar modos de apresentação das ciências fundados neste princípio da experimentação e da vivência ativa do que é ser cientista.
Aliás, há outros institutos na área das ciências sociais que têm vindo a seguir um modelo semelhante àquele que nós seguimos, o que demonstra bem uma certa proliferação deste tipo de abordagem, inclusive nestas nossas áreas. Por outro lado, parece-me interessante também destacar as repercussões que estas experiências podem ter, o facto de elas poderem ir muito além dos eventuais efeitos gerados junto dos estagiários. Evidentemente, esses efeitos podem ser vários, por exemplo, algum esclarecimento adicional acerca das carreiras futuras, embora esse seja um aspecto que nós, no CIES, não exploramos muito, uma vez que fazemos uma certa questão de acolher jovens de todas as áreas científicas. Mas aqui o meu ponto era mais que os efeitos podem ser também gerados junto dos investigadores que acolhem estes jovens, efeitos que eu já mencionei, mas também que tudo isto pode acabar por reverter a favor da unidade de investigação como um todo, quer num plano interno, quer num plano mais externo. Ou seja, a integração das unidades de investigação neste movimento mais vasto de promoção de cultura científica pode ser entendido, e certamente tem sido entendido, como mais uma forma possível de fazer aumentar a visibilidade pública dos institutos de investigação, isto com efeitos não só na relação com os públicos em geral, mas também, inclusive, digamos, no jogo concorrencial entre as próprias instituições no campo científico. E este efeito será tanto mais forte e tanto mais estimulante quanto mais estas atividades forem consideradas, por exemplo, para efeitos de avaliação das unidades e dos investigadores. E ficava. Muito obrigada. Temos ainda tempo para uma pergunta, se alguém na audiência tiver alguma questão. Bem, sei que a minha comunicação é bem menos interessante do que a que me precedeu, mas... Aproveito eu, então, só para lhe perguntar a opinião relativamente a um assunto que referiu inicialmente, que uma das dificuldades, digamos assim, de mostrar a ciência tal e qual se faz, é mostrá-la estimulante, que o outro a perceba estimulante. Acha ou não que isso depende muito da forma estimulante, ou não, como quem está a comunicar o faz? Bom, obviamente que quem comunica é parte integrante desse processo de comunicação e, portanto, a forma como os receptores recebem essa mensagem depende da forma como ela é emitida. Aqui o meu ponto não era tanto a forma, mas mais o que é que se mostrava exatamente. Mais o conteúdo. Sim, quando eu aludi a essa questão era esse o meu ponto. Porque, na verdade, quando nós decidimos avançar com estes estágios, a nossa ideia era que, bom, se queremos ter aprendizes, então não há melhor forma de ser aprendiz do que fazer as coisas tal e qual como elas são feitas dentro no quadro da nossa atividade de investigação. Mas, na verdade, quando pensamos nestes termos, enfrentamos logo o obstáculo de pensar, ok, mas eu neste momento eu estou a escrever um paper, neste momento eu estou a validar uma base de dados, e isto é um processo moroso, que faz parte de um quadro muito mais vasto no meu processo de investigação, e se calhar dar a conhecer isto num estágio muito curtinho não vai permitir que os alunos percebam o sentido da atividade que eu estou ali a desenvolver, o seu enquadramento, e vai ser algo bastante aborrecido. E pensar nestes termos ajuda-nos, era esse o meu ponto aqui pensar nestes termos ajuda-nos a voltar a olhar, então, o que é exatamente a minha atividade. E eu acho que isso é que foi aqui o processo interessante para nós, enquanto investigadores envolvidos nestas coisas. Muito obrigada. Obrigada eu.